A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com esse excelente tema, mostrando a importância da espiritologia, que é o conhecimento espiritual das Escrituras e do Espírito Santo, para auxiliar na psicologia. A palavra psicologia vem de duas palavras gregas: psique, alma, logia, estudo, conhecimento, palavra. Então, a psicologia é o conhecimento da alma. Isso é nobre, estudar para ajudar nos conflitos que a alma está desde a queda. No entanto, a espiritologia, que é o conhecimento espiritual, vai auxiliar de fato para que a alma, desse estado que ela se tornou, possa ser restaurada em imagem, semelhança e domínio. Nós estamos fazendo um estudo em cima do maravilhoso, que foi o culto de domingo, uma mensagem através do pastor Riclave, este maravilhoso tema de Abel e Caim, que é um contraste, pessoal. É realmente entre duas pessoas totalmente distintas e que trazem para nós duas propostas. O fato de que o primeiro servirá o segundo, o maior servirá ao menor. Primeiro nós nascemos carnais, e como bebês espirituais nascemos no espírito, acostumados de fato desde a queda. Sim, esta palavra, acostumado desde a queda a viver uma vida de escravidão e engano. O homem foi programado, ele está numa cilada espiritual, porque fomos feitos um pouco menor que os anjos. Ele está limitado, hoje ele vive 1% do que ele foi criado originalmente. Foi por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, porque o homem está conformado, vivendo diante das suas baías, tendo diante de si o oceano. Ele está tão roubado e saqueado, ele está tão aquém daquilo que pode ser, e isso está encoberto. É como um tesouro escondido num campo. Ele só vai conseguir sair desses limites que foi colocado pela vontade do inimigo e pelas brechas que Adão deu, e o homem vai dando pela sua fraqueza, ignorância e também por desprezo a Deus. Isso pode ser inconsciente, involuntário, mas agora, através da palavra, vai dando oportunidade para o arrependimento. O arrependimento se torna possível, e agora vamos fazer aí uma aferição de rota, ou seja, vamos redefinir o caminho, Sairmos do caminho de Caim para o caminho onde Abel era um adorador, o primeiro adorador. Vamos ver que também seremos perseguidos, mas seremos mantidos, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Você que está seguindo essa série, com certeza tem aprendido um pouco sobre a importância do auxílio espiritual para compreender as questões da alma, que tem tudo a ver com as reações erradas de Caim, de acordo com as Escrituras, e que hoje na sociedade moderna são vistos como normais, para que nós possamos ver que se Abel agradou a Deus, se Caim desagradou a Deus, as nossas escolhas, elas podem agradar ou entristecer, porque Deus não é uma máquina, não é um robô, ele tem sentimentos, e o que nós fazemos agrada sim a Deus, se for de acordo com as Escrituras, com a ajuda da graça, porque a alma não pode tomar essa decisão e mudar-se, porque é uma batalha espiritual. A alma não pode melhorar-se a ponto de livrar-se totalmente do mal sozinha. Ela não tem nem esse desejo, porque ela está afundada e imersa nas paixões, idolatrias e engano, e também não tem essa condição em si mesma de escapar. Ela está cativa. O ser humano está então dentro de uma dimensão animal, diabólica, aonde, com auxílio do único Salvador,
o Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para chamar e ajudar o homem no arrependimento e conversão. Isto é oferecido a todos. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No entanto, poucos aceitam, bem poucos. Então serão comunicados, mas que vai efetivamente aproveitar essa oportunidade são poucos. Eu espero que você que está ouvindo essa série, está acompanhando conosco, possa ser um dos que venham a despertar, vendo que a espiritologia, o conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, pode te ajudar nas questões da alma. E esses conflitos da alma são inerentes a todo ser humano. As tentações são comuns. É muito previsível o ser humano na carne, na sua maneira de reagir pecaminosa. Se tem uma tentação, acaba cedendo, escondendo, fingindo diante da sociedade. A hipocrisia nós vemos. Se é uma provocação, então se torna uma inimizade, competição, ódio, contenda, Se é uma prova, uma provação, o que se vê em efeito da provação é medo, preocupação, ansiedade, dúvida, receio. Então o ser humano está bem desqualificado, ele está bem, vamos dizer assim, desconectado da fonte que é Deus, vivendo a escolha de Adão e Eva, com medo da árvore da independência, uma vida tola, fútil, contaminada e que será julgada com condenação eterna. Então, do berço até a sepultura, o homem vive uma vida que realmente está toda pautada na vaidade. Somente em Cristo vamos achar o sentido da vida, que é voltar a reconciliar-se com Deus pela graça e sermos pessoas que amam e perdoam as outras, deixar de ser tóxicas para ser nutritivas. Uma nova raça, uma raça eleita, uma nação celestial. Imagem, semelhança e domínio, como Deus havia feito no início, agora, pela palavra e pela oração. 1 Timóteo 4,5 é santificado. Esse processo maravilhoso de santificação produz novos níveis de liberdade para o bem. Jeremias 15,11. Certamente eu fortalecerei vocês para o bem. E também em 2 Coríntios 3,17, que é onde está o Espírito, a liberdade. A liberdade não é fazer o que a carne gosta. Não, isso é escravidão. Parece liberdade à carne, mas não é. Liberdade é conseguir renunciar à carne e liberar o fruto do Espírito. Essa é a verdadeira liberdade. Mas os sofismas na mente do homem fazem com que ele pense que ele é livre, quando na verdade ele é escravo dos seus desejos mais animais e desnecessários, que vão prejudicar outras pessoas, fazendo os outros de escada. Então o ser humano ele está vivendo uma antivida, está num beco sem saída. Há uma vida que está escondida. Jesus diz: eu sou a vida. Essa vida está escondida em Cristo. Só podemos achá-la com o auxílio do Espírito Santo. Essa nova vida que vai se descortinando através das Escrituras, essa liberdade para praticar a vontade de Deus, isso é ser realizado, é viver a vida que Deus escreveu, como diz Salmo 139, antes da fundação do mundo. Então, liberdade é viver a vida verdadeira e conseguir não fazer o que a carne nos convida e nos assedia para destruir a nossa alma. É o anzol e a isca. A carne gosta, do pecado. Livrar-se do pecado e viver em santidade é, sem dúvida, liberdade. Quando a Bíblia diz tudo eu posso naquele que me fortalece, muitos pensam que isso é uma concessão para todo tipo de pecado. Agora eu estou em Cristo, tudo é lícito, Deus me ama.
Não, quando diz ali tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso passar pelo que eu tiver que passar para obedecer a Deus. Nada vai me fazer desistir, nada vai me dissuadir. Quando diz tudo eu posso naquele que me fortalece, você vê nos versículos anteriores, eu posso passar pela tribulação, pela perseguição, nada me separará do amor de Deus. Então, tudo eu posso naquele que me fortalece eu tenho condição de viver em santidade. Eu tenho condição de renunciar à carne, porque aquele que me pede está junto comigo. Deus não disse vá, Ele disse vamos, porque Ele entrou dentro de nós e nos ajuda em nossa fraqueza. Essa presença percebida, essa presença usufruída e manifesta, nos dá o desempenho dele. O que ele é, o que ele sabe, o que ele tem, o que ele pode. Então a participação do Espírito Santo se torna, sem dúvida, a ajuda que nós precisávamos desde a queda para vivermos a vida que Deus tem para nós. É maravilhoso. O homem havia perdido e mais semelhança do mínimo, mas Jesus veio e nos deu o Espírito Santo. Somente essa presença que supre, que instrui, que capacita, aleluia, para vivermos a vida escondida em Deus. Antes de conhecer a Jesus apenas existíamos, Mas a verdadeira vida, ela está escondida no Senhor. É uma vida que Ele diz que você vai experimentar, se você renovar a sua mente pela palavra, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, há uma vida totalmente prazerosa. Jesus diz, orem para que a vossa alegria seja completa. Há uma vida oculta em Deus, o tesouro escondido, o maná escondido. As riquezas encobertas, o pão dos filhos. Essa vida que vai sendo descortinada de glória em glória, Provérbios 4:18, 2 Coríntios 3:18, conforme eu contemplo a face do Senhor e me relaciono com Ele, com o seu corpo, reparto com os necessitados. Tem essa questão tripla do conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Deus por estar a sós com Ele. Ele diz, quando deres esmola, faça isso escondido para mim. Quando você jejuar, faça isso escondido para mim. Quando você orar, faça isso escondido para mim. Então eu tenho uma vida de fechar a porta, estar a sós com o cabeça, que é a oração, a comunhão direta com o Criador. Tem a segunda parte para conhecer a Deus, que você só vai conhecer corporativamente. Lá em Colossenses 2:19 fala que juntas e ligamentos, ali o crescimento concedido por Deus. Então tem coisas que Deus faz através de realmente estarmos juntos com outros irmãos, seja na live, seja nos cultos, seja 2 ou 3 reunidos conversando a palavra de Deus, como estamos fazendo aqui neste áudio. Isto realmente é congregar no Espírito. Essa humildade de ver que não somos capazes sozinhos, precisamos de Deus. E que Ele nos inseriu num corpo para que cada um com o seu dom, mutuamente cooperasse. Aprove a Deus que eu cooperasse com você, você cooperasse comigo. Isso agrada a Deus, essa comunicação de você ser nutrido pela palavra e você honrar essa palavra. Honrar essa palavra agradecendo a Deus por te colocar num corpo, cooperando com o seu dom, seja com evangelismo, seja com contribuição financeira, com consagração, jejum. Você está cooperando no corpo de Cristo. O Senhor disse, esse evangelho será pregado em todas as nações, Depois virá o fim. Então, esta humildade de ser o corpo de Cristo, deixar de ser apenas um indivíduo para ser o corpo de Cristo, para aceitar humildemente, cooperar e receber ajuda, conselho, imposição de mãos, cooperar, ter prazer em fazer algo no corpo de Cristo, efetivamente com o dom recebido, e também o prazer de ter Deus operando através de pessoas, tocando a nossa vida. E distância não é barreira. Deus pode fazer isso através da internet, Deus pode fazer isso através dos áudios, e todo o corpo de Cristo é um. Amém, pessoal? Outra coisa importante, então, conhecer o cabeça, conhecer o corpo e investir nos perdidos.
Irmãos, tudo que você reparte, Deus multiplica, sabe? Nós aprendemos também muito pela prática, não só pelo conhecimento, mas pela prática. Casa na rocha, quando nós repartimos o pouco que temos com quem não tem nada. Quando você evangeliza, dá bom testemunho e, como luz do mundo e sal da terra, alcança os perdidos, os enfermos, os que ainda não conhecem a palavra, você vai aprender por experiência o amor de Deus fluindo através de você, tocando vidas. Através dos dons, da palavra, do testemunho, é altamente benéfico fazer com que esse evangelho chegue até pessoas, através da nossa vida. Olha só, você diante de Deus recebendo luz, você junto com seus irmãos multiplicando luz, você diante dos perdidos derramando luz. São então 3 flancos, diante da face de Deus, junto com os irmãos, aceitando ser uma comunidade santa, aceitando a imperfeição do irmão sem desistir, né? Porque amigo é aquele que conhece as tuas imperfeições e não desiste de você. O fato de você não desistir da comunidade evangélica, mesmo vendo os defeitos dos irmãos, as falhas, é humildade. Porque Deus quis, Ele nos inseriu como um corpo. O fato de você ver as falhas e defeitos dos irmãos como algo que você quer ajudá-los, porque ninguém está pronto, estamos nos aprontando. E tudo que você melhorar o teu irmão, o galardão é teu, né? Então as falhas e fraquezas do seu irmão não é motivo para você desistir. Eu vou desistir porque o povo de Deus é tudo um hipócrita. Olha, todos nós nascemos carnais, todos nós nascemos falhos. E aprontar a noiva é uma tarefa do Espírito Santo através dos que têm boa vontade. Se eu estou agora neste momento cooperando com o corpo de Cristo, trazendo esse estudo para melhorar um pouco mais o corpo de Cristo, ao invés de julgá-lo e criticá-lo. Quando Noé pecou, um dos seus filhos, né? Um dos seus filhos preferiu julgar, criticar, zombar, mas 2 vieram de costas e cobriram a nudez do seu pai. Não quer dizer que você concorde com os erros de Noé, mas o que você pode ajudar? É muito mais fácil criticar, desprezar, descartar, virar as costas no sentido de para fofocar, né? Agora, para ajudar são poucos. O que nós vemos então que as pessoas, nós temos 4 tipos de solo, né? 75%, 3/4, né? Acabam se tornando pessoas problemáticas ao corpo, as quais elas não querem se arrepender, e quem não quer se arrepender recebe 7 demônios. Acaba se tornando um câncer, né? Dentro do corpo de Cristo, que tem que ser expelido. Por quê? São pessoas que são tóxicas, não querem se arrepender, só querem causar confusão, estão ali para causar escândalo, para praticar continuamente o contrário da Bíblia. Então tem prazer em ser irritantes, de viver o contrário da palavra sem arrependimento, de forma descarada, atrevida, são sensuais, não têm o espírito. Então são como Caim, que tendo uma oportunidade de nascer na família de Deus, faz escolhas que são totalmente estúpidas, tolas, e parece que tem prazer em fazer o contrário do que Deus fala no púlpito. E isso uma vida inteira, pessoal. São psicopatas espirituais, pessoas que têm uma alegria em atazanar a vida dos outros, uma alegria em ser o que vai atrapalhar o crescimento. Diz que a Bíblia fala que Deus colocou o trigo, mas veio o diabo e colocou o joio. São pessoas que não querem agregar, né? Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalhe. Cooperam, sim, para entristecer o Espírito Santo e dificultar a vida dos irmãos. Não são
pessoas que estão ali para trazer soluções, mas apenas problemas, problemas e problemas. E ainda, como no caso de Caim, se fazem de vítima. Tem o coitadismo, todo mundo está devendo algo para mim, porque devia me amar mais, devia me entender mais, me abraçar mais. Eu mereço uma atenção especial, eu mereço um carinho especial. Então vivem para receber como uma sanguessuga dadá. Aqui no texto de 1 João, não estou dizendo para que você venha julgar os irmãos da tua congregação e analisar quem é joio e quem é trigo. Não, isso não é a intenção do estudo. É uma reflexão para dentro do nosso coração no que nós podemos melhorar, entendeu, meus irmãos? Não é para que nós venhamos agora a ficar como xerifes, né, espirituais, para ficar colocando etiquetas, aquele ali é joio, aquele ali está não sei. Não. Claro que o Espírito Santo vai mostrar pessoas de quem precisamos nos afastar ou vigiar, mas de repente uma pessoa que você pensa que é joio, ela pode ser trigo, como aconteceu com Paulo, que perseguia a igreja e se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Então, não fique muito usando essa palavra para procurar joio na sua igreja, não. Ou ver quem é Caim, não. Mas sim para vencer a sua carne, porque o Caim é a nossa carne. E o Abel é o Espírito Santo no nosso espírito. É a vida espiritual. É a vida que agrada a Deus por realmente, né, em vez de Caim matar Abel, é Abel que devia matar Caim. Não estou dizendo fisicamente, vocês estão me entendendo, pessoal? Não é que Abel deveria ter matado Caim. Eu estou dizendo, na nossa condição humana, o Abel, que é a vida espiritual, deve realmente matar o Caim, que é a vida carnal. Então, isto é uma vida espiritual de renúncia, crucificar o Caim, pessoal. Crucificar a serpente e realmente liberar o Espírito de Cristo, para que flua a ressurreição de Cristo, para que flua Jesus na nossa vida, né? A nova vida. Morra a velha vida e nasça a nova vida. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 3, versículo 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio, né, é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, meus irmãos, nossa luta não é contra os irmãos, não é assassinar irmão nenhum, Deus me livre. Nós queremos é vivificar, nós queremos é levar conosco o máximo de pessoas para o céu. O que nós temos que exterminar é a carne. Meus amados, é o Caim que está no homem exterior. É o Caim que são as inclinações, os resíduos que atacam a alma, que chama carne. O que é carne? São os resíduos da queda que ainda estão na alma. Aquela parte da alma que ainda não foi purificada é carne. A parte da alma que foi purificada, o Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma. Então a alma, ela não é maligna em si, ela é neutra. A alma, ela está ali como um recipiente. Se ela recebe do Espírito, é uma alma espiritual. A inclinação da alma para o Espírito é vida e paz. Mas quando a alma bebe, né, do maligno, das sugestões das trevas, então aquela parte que entra de pecado ou de tendência ao pecado, chamamos de carne. Então carne é aquela parte da alma que não foi ainda purificada, e só será totalmente purificada no arrebatamento, quando nós saímos desse corpo, né, dessa vida. Porque o corpo não é carne. O corpo é o templo do Espírito Santo, mas através do corpo nós somos tentados, porque temos um corpo. Então este corpo, ele é útil porque ele nos torna visível. Deus não pode falar, tocar nas pessoas sem um corpo físico. Então o corpo físico tem essa vantagem, esse benefício de poder tocar outras vidas. Mas o corpo tem essa agravante, que ele pode ser tentado.
Então, o fato é que há galardão para esse sofrimento de renunciar a esses convites do pecado, enquanto usamos o nosso corpo, né? Renunciando à impureza, à soberba, à avareza, e usando esse corpo para a misericórdia, curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho. Então o Senhor diz: bem-aventurado aquele quando eu vier achar servindo assim. Sobretudo colocarei. Então é um sofrimento, é uma pressão constante. E estar dizendo não à carne e sim ao espírito. É uma batalha contínua que só acaba quando saímos desse corpo. Quando saímos desse corpo, nós paramos de sofrer. O Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Mas também paramos de produzir, porque as nossas obras acabaram. É aqui neste mundo, com todo esse sofrimento, que podemos ganhar vidas. Quando saímos do corpo, não podemos ganhar vidas. Não podemos evangelizar, não podemos levar as pessoas para Cristo. Então ganhar essa geração é a razão de não termos sido arrebatados, porque tem alguns irmãos ainda que Deus quer alcançar. Claro que o evangelho será pregado na sua grande maioria para testemunho. As pessoas não querem saber, mas Deus quer falar, para no juízo final dizer: olha, eu falei, né? Então Deus não vai deixar sem testemunho. O evangelho será pregado em todas as nações para testemunho, depois virá o fim. Não é que todos vão receber e vão aceitar, mas todos pelo menos ouvirão. Então você vai receber galardão por ter falado. Independente da pessoa ter aceitado, não ter aceito, ou ter rejeitado, desprezado, ou ter ficado com raiva, não importa a reação das pessoas. Noé pregou 120 anos, ninguém quis ouvir, mas ele foi chamado o maior pregoeiro do Antigo Testamento. Durante 120 anos ele pregou. Então ele foi fiel ao chamado que Deus lhe deu e falou. Essa é a nossa parte, semear. Agora, 4 tipos de solo. Se a pessoa vai ouvir ou não ouvir, isso não é da nossa alçada e nem devemos ficar preocupados com isso. Porque aí vai ter a ver com o solo, né? A resposta da pessoa para com Deus. Se nós jogamos a semente, Deus vai ficar feliz. Por isso é muito importante nós remirmos o tempo que nos resta, agirmos como Abel, né? Como adoradores de Deus, como exemplo para um Caim que não quer. Parece que o exemplo de Abel, em vez de incentivar Caim, gera nele inveja, perseguição, ódio. Então o mundo nos odeia. Em vez do mundo ver que nós estamos trabalhando para que eles subam conosco para o céu, que eles agradeçam, né, a luz da igreja, que Deus está operando através da igreja. Por isso que o mundo não apodrece, porque quando for retirado da igreja, né, lá em Tessalonicenses diz: quando for retirado aquele que o retém, o detém, o que vemos que quando a igreja for retirada, aí o anticristo vai se manifestar em liberdade total. Toda a sua, intensidade máxima. O Espírito Santo vai ser retirado junto com a igreja para as bodas do Cordeiro. Então este mundo vai se tornar pior, 10 vezes, 7 vezes pior que Sodoma e Gomorra. Porque não haverá freio moral. Todo pecado será liberado. E a carne do homem será totalmente livre e desimpedida para se autodestruir. Não haverá nenhum freio moral. Isso é chamado pela nova era de retrógrado. Todo freio moral, todo o valor judaico-cristão é visto como um empecilho ao avanço da nova era. Portanto, quando a igreja for retirada, esse mundo virará o inferno. Virará um chiqueiro espiritual. O mundo não sabe o quanto deve a oração que o Espírito Santo opera através da igreja, o que impede essa terra de se transformar num inferno moral. Totalmente, pessoal. No meio da rua, pedofilia, totalmente liberado o mal na sua intensidade máxima, né? A perversidade total, a bestialização, a animalização do ser humano. É a degradação moral, o homem ficará igual aos demônios, né? Então, o mundo não sabe que através da oração da igreja, que a luz do mundo e sal da terra, impede que as trevas tomem conta totalmente, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Então, a igreja logo irá partir. Então não haverá impedimento algum para Satanás enganar as pessoas e destruir as pessoas. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ele não tem esse prazer, porque a igreja está orando, intercedendo, e Deus está livrando, levando arrependimento, salvando alguns, curando, libertando, prosperando, e nós estamos aqui.
E eu quero convidar você a ser como Abel, luz do mundo, sal da terra. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, estamos aqui para agradar a Deus.